De volta ao Redação Novo Tempo. A agência Heads, em parceria com a ONU Mulheres, divulgou uma pesquisa sobre representatividade de gênero e raça na publicidade brasileira. Eles analisaram 2.149 comerciais na televisão e perceberam que só 25% das protagonistas em peças publicitárias são negras. Já quando falamos sobre homens e negros, o número de protagonistas é ainda menor, já que quase 100% dos homens que protagonizam um comercial são brancos. A gente está muito bem representado aqui pelas mulheres negras neste programa. Os homens negros a gente não está ajudando muito, André Leite. Não estamos ajudando. Mas pelo menos de alguma coisa, né? Não, representam sim, porque a representatividade nem sempre tá aqui, ó. Olha que bonito! Gracinha. Que lindo! É sim. Agora, isso de publicidade e tudo mais, essa representatividade, é um negócio sério mesmo. Eu lembro que, uns meses atrás, eu escrevi alguns roteiros de ficção para uma produtora e eu sugeri para eles, olha, acho que para esse papel seria melhor que fosse um ator homem negro. E aí eles foram atrás de algumas agências. Cara, eles tiveram muita dificuldade de encontrar um ator negro. Tipo, não que não existam, obviamente tem vários, é só ver, né, no cinema nacional, na TV brasileira, tem vários atores, mas quando você vai Ou não, né? procurar... Já mostra que não tem. Não, eu digo assim, que tem vários, assim, existe, entendeu? Mas eles tiveram dificuldade, eles tiveram uma grande dificuldade para encontrar. Aí da próxima vez você fala assim, ó, procura a produção de novelas de escravos, porque daí eles conseguem achar, né, os negros. Exatamente. Né? Pra você ver que tem. Porque quando tem novela de escravo, quando tem novela que tem coisa na penitenciária, tem muito. Tem vários. Então, realmente, é uma realidade, não só por conta dessa pesquisa, mas quando você, de alguma maneira, se envolve com isso no dia a dia, como acabou acontecendo no meu caso, deu para perceber com clareza e com rapidez. Tipo, cara, difícil de achar. Eu sei que, recentemente, no ano passado, se eu não me engano, eu estou tentando lembrar em que ocasião que foi que a Novo Tempo fez um videoclipe, não sei se vocês lembram, no final do ano, eu acho, um videoclipe do Arauto do Rei chamado Chora. E aí são os protagonistas do clipe são 2 atores negros. Eles tiveram muita dificuldade também para achar. Eu lembro de conversar com a equipe de produção aqui, e eles foram atrás dos atores, difícil de encontrar também. Então, tipo, agência tal tem? Ah, não temos. A agência, não tem. Teve que procurar, assim, muitas agências. E é uma coisa estranha, né? Porque, supostamente, você vai numa agência, você deveria, pelo menos, ter a possibilidade de encontrar todas as representatividades. Ah, eu quero uma pessoa loira, uma pessoa negra, enfim. Com esse discurso que tem sido mais forte ultimamente, né? De inclusão de todas as raças, tal. Não é raças, de todas as etnias. Tem sido mais comum. Você vê que alguns seriados que estão disponíveis, eles já têm pessoas que não são aquele clássico branco, americano, fazendo papéis. Tem esse cuidado, né, para ser melhor absorvido o conteúdo. Porque não é só a questão do negro, né? Não. Pensa, quantos japoneses você vê como sendo protagonista de um seriado e tal, fazendo um papel que não seja aquela coisa típica do japonês, aquela coisa bem tipificada. Hoje tem sido um pouco mais comum, tem se pensado um pouco mais nisso. Uma família onde você tem integrantes na família que são negros, integrantes que são brancos. Isso tem acontecido com mais facilidade. Agora, isso não é tão utilizado no Brasil ainda. Acho que no Brasil a gente ainda não tem um avanço muito forte. E esse estudo com as propagandas veiculadas no Brasil também mostrou que não tem acontecido muito aqui. Queria até perguntar para vocês, como é que era isso no passado? Porque somos de uma geração aí que assistiu muito televisão, né? E se hoje já é difícil a gente ver essas expressões do negro na televisão, no passado era mais difícil ainda, né? Como é que era na cabeça de vocês isso? Acho que não existia, né? Eu vim de uma família privilegiada, né? Porque essa noção de sempre buscar referências para a gente era muito forte, né, nos meus avós, né? O meu avô, falecido, ele assinava uma revista que se chama Revista Raça. Onde eu pergunto, ninguém ouviu falar dessa revista. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar dessa revista? Já. Ele assinava essa revista mas ele não lia,
Ele não folheava a revista, nada. Ele queria deixar a revista ali pra gente olhar. Existem negros midiáticos. Tem. Então você pode, entendeu? Fica tranquila que tem. Porque quando tinha algum tipo de novela, a gente fala muito, né? Thaís Araújo, eram as escravas, era isso Sim. mesmo, era a novela do período escravista. Qualquer outro tipo de novela não tinha. E era no máximo... Desenho nunca. Desenho animado? Desenho, é. Nunca. Hoje eu não tenho referências para minha filha. Falar assim, olha, filha, assiste esse... Hoje você vai para Netflix, tem alguns desenhos e eu busco fazer isso com as minhas filhas também, né? De forma que elas consigam ter essa referência, né? A Esther, quem conhece minha filha, a Esther, ela tem aquele cabelinho de pompom, né? Bem black, assim, cheio, né? E outro dia ela estava buscando, nossa, mas o cabelo da minha boneca não fica em pé, mamãe, né? Porque eu faço duas xuxinhas aqui para ela, né? Eu falei assim, agora nós vamos colocar um bombril na cabeça de uma boneca aqui. Não, vou achar uma boneca com cabelo bem cacheado. É isso. Bem forte pra ela, E né? você tá falando de boneca. É Eu teve um difícil. dia que, eu não lembro qual Foi. programa que a gente gravou aqui, a gente tava falando disso, né? Que eu comecei a. Foi na sexta-feira passada que a gente almoçou junto e você comentou Verdade. sobre essa É, dificuldade de achar exatamente. os... Eu tava numa situação específica que eu tava numa loja dessas de varejo, assim, grandes aqui do Brasil, e aí me deu um estalo, assim, falei assim, cara, deixa eu ver quantas bonecas negras tem aqui. Cara, de verdade, devia ter umas, sei lá, 3, 4 mil bonecas na loja, que era uma loja grande e tal. Tinham 2 bonecas negras, cara. 2. Aí eu lembro que eu perguntei pra vocês 2. Tipo, vocês tinham muita... Depois eu comecei a ler artigos e tal, daí eu perguntei, vocês tinham dificuldade de encontrar boneca negra quando vocês eram crianças? Aí você falou, Fazia. cara, não tinha, minha avó fazia pra mim, não Tinha é? que fazer, Tinha que com fazer, chuquinha, fazia, tinha que fazer. com pano e tal. Sobre essa coisa que você perguntou da mídia, eu sou do mesmo pensamento que a Carol. Novelas, as grandes novelas, não tinham uma protagonista negra. Os filmaços, protagonista negra não tem. Novela que tem negro, escravo. Novela que tem negro, que tem cena em penitenciária e essas coisas. Ou Negro, doméstica, né? Doméstica, negro, doméstica, negro motorista Tem do um bam, bam, motorista. bam. É sempre assim, sabe? Não que tenha nenhum problema com empregada doméstica, com Não motorista. estamos falando disso. Não é disso que eu estou falando. É que não é o único Mas papel do negro da sociedade. Exato. Exatamente. Existem negros em outras profissões. Exatamente. E uma outra coisa que eu notei é que quando o negro começou a tomar esses papéis de protagonismo, muita gente não soube lidar com isso. Começou uma Não discussão. aguento- Porque Ah, não Começou a estava discussão. preparado, inclusive, para essa situação, né? É. E aí, gente, que absurdo, fulana Beltrana com esse cabelo sendo protagonista, que absurdo, você viu a cena, você viu isso. E hoje isso ainda acontece. Eu acho que eu até já contei isso aqui na redação de uma propaganda da TV Brasil lá da Bahia, que tem uma propaganda de 2 jovens estudantes. Eles saem à noite na faculdade, aí vem um busão, que a gente chama o ônibus de buzu, né? Lá vem o busão, aí mostra a cena, um branco correndo na frente e o negro atrás, correndo. Os dois para pegar o ônibus. Só que, de repente, a polícia pega o negro. Por que você está querendo assaltar o branco? Por que não sei o quê? Por que isso? Por que aquilo? Não. Aí o branco volta, deixa o ônibus passar. Não, ele é meu amigo da faculdade, ele está junto comigo. Aí o policial vai lá e libera. Aí tem aquele efeito de voltar a fita, aí faz o inverso. Aí vem um busão, aí o negro corre na frente e o branco atrás. Aí os policiais, né, 2 policiais, esses jovens só andam correndo. E aí mostra essa questão do preconceito. E isso é reflexo de uma sociedade que não tem essa representatividade. Esse é reflexo de uma sociedade que traz esses estereótipos do negro sempre marginalizado, do marginalizado assim à margem da sociedade, do negro associado à marginalidade, à criminalidade, e é por aí vai. E até hoje a gente vive resquícios dessa sociedade. Tem um negócio muito interessante, fico pensando assim, né? A questão que é o gancho aqui, né? Representatividade do negro no audiovisual, né? Sim. Etc. E aí eu fico pensando, por exemplo, na sociedade norte-americana que produz muito filme, muito seriado, etc., você tem uma quantidade maior de negros em diferentes papéis. Você pega, por exemplo, o ator mais bem pago até um tempo atrás do cinema norte-americano era o Will Smith, que é o negro. Das mulheres, uma das mais bem pagas era a Halle Berry, que é negra também. Hoje tem a Viola Davis, que faz Que também bastante e tal, sucesso. enfim. E aí são vários papéis. Mas por que eu estou trazendo isso? A sociedade norte-americana, a gente sempre costuma ouvir e ver notícias de que ela costuma ser muito mais segregada.
né? A questão do negro, do branco, até porque pouco tempo atrás, né, pensa, década de 60, você tinha essa segregação de uma maneira muito marcada na sociedade, e aí você teve ícones como Martin Luther King, etc. Mas o que acontece? Pelo fato de ter essa questão social de uma maneira muito forte, o discurso de igualdade, etc., aconteceu de uma maneira muito intensa na sociedade norte-americana ao longo das últimas décadas. E eu acredito que, apesar de você ter um discurso mais intenso, o que pode denotar que existe mais racismo nos Estados Unidos do que no Brasil, na verdade, acho que isso incentiva essa discussão mais intensa e a possibilidade de discussão do papel do negro em diferentes áreas da vida. Então, não é só o empregado doméstico, até tem, mas, enfim, em várias áreas, como acontece dentro do cinema norte-americano. Agora, trazendo para a realidade do Brasil, talvez, e aí com certeza tem estudos sociológicos sobre isso, não saberia citar fontes agora, mas talvez pelo fato de que no Brasil você tem um racismo mais velado, ou seja, ninguém fala assim, cara, é racista. Não, é muito comum existe, você ter isso. Não, eu não sou racista. Não A gente existe, até fica brincando com aqueles vídeos lá, né? Eu não sou racista, tem amigos negros, tem não sei o que lá, eu conheço, tal, não sei o que lá. Tipo, parece que, não, aqui no Brasil não tem racismo. Só que, por conta de não ter racismo, aí em vários momentos a gente não discute. Só que quando você vai ver na prática, isso acontece muito. E aí você vê em experimentos sociais que nem esse que você acabou de dizer, na verdade não é uma propaganda, né? Mas tem vários experimentos sociais. Eu lembro que eu vi uma vez no YouTube um experimento social de um cara que ele tem um canal de vídeos no YouTube, acho que é do Paraná. Ele é negro. E aí ele fez com um amigo branco dele o seguinte, o amigo branco tá um carro parado no estado do Paraná, isso, você morou no Paraná. O carro tá parado no centro, assim, e aí tem um rapaz branco que começa a tentar abrir o carro com um aramezinho. Já vi. Aí chega a polícia e pergunta, tá passando gente e não fala nada. Porque imagina o seguinte, o cara deve ter perdido a chave e tal. do carro dele. A polícia tá do lado, não fala nada, tal, beleza. Dá um outro momento, a mesma situação, no mesmo lugar, o mesmo carro, só que é o cara negro, que é o cara que é dono do canal. Não dá um minuto, o pessoal começa a olhar meio torto pro cara. Aí ele é abordado pela polícia. Fala, não, tô tentando pegar aqui a chave do meu carro. Os caras, não, cadê o carro é seu? Não sei o que, cadê o documento? Não, tá tudo aí dentro, porque o carro, a chave ficou dentro e tal. Não, ó, para aí e tal, acho que ele tá roubando. E aí começam a algemar ele, e aí o pessoal da produção da pegadinha vai falar, não, olha, a gente tá filmando aqui. Não, não tem nada disso não, isso aí tava... Então, quer dizer, tem o preconceito, existe, né? Só que como a gente não fala sobre isso, a gente acha que tá tudo ok, entendeu? Hoje a gente não fala também porque não pode falar, né? Você estava dizendo a diferença de como essa luta, né, é vista nos Estados Unidos e como é vista no Brasil, né? Eu acho que quando a gente fala de preconceito nos Estados Unidos é algo regado a muita luta, dor, sofrimento, humilhação, foi muito forte, é muito difícil. Você pode assistir documentários ou vídeos ou filmes de ficção que mostram um pouco daquilo que aconteceu ali, né? Aqui no Brasil, houve a escravidão, mas depois desse processo de escravidão, foi uma coisa como se tivesse falado assim, estão integrados, tá? Vocês estão integrados, então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, né? Lá não, o negro levantou, falou, brigou, levantaram, né, Martin Luther King, entre outros, o filho dele, foram levantando, dando discursos, falando, rasgando com o dente, a possibilidade de você sentar no mesmo ônibus, de beber no mesmo água, assim, eu vou entrar nessa loja sendo negra. Então, e exatamente isso que você falou, aqui no Brasil é como se a gente fosse adormecido, né, silenciado para não falar sobre esse problema. E agora a gente observa isso no reflexo de uma propaganda, E eu até que por sou exemplo. muito feliz quando eu vejo essas pautas, quando eu vejo esses debates, quando eu vejo aquele debate, aquela confusão nos comentários de alguma postagem. Eu adoro, eu quero mais é que tenha mesmo discussão, eu quero mais é que as pessoas abram a mente, eu quero mais é que as pessoas se desconstruam, eu quero mais é que as pessoas... Não tem problema. Quer dizer, tem problema, sim, o racismo estrutural, você fazer um comentário racista e às vezes não perceber. Só que o problema maior é você não reconhecer, você não estar aberto a dizer assim, poxa, realmente eu fui racista, desculpa.
E eu como negra, também posso ser preconceituosa e discriminar uma pessoa mais gorda. Eu também posso discriminar um anão, eu também posso discriminar. E qual é o importante da minha atitude? Realmente, me desculpe, eu não sabia que isso te ofendia. Então, estou aqui aberta a ouvir e a mudar o meu pensamento e a me desconstruir. Isso é a coisa mais linda que existe. Por isso que no início do programa eu falei, vocês podem representar, porque vocês, a partir do pensamento de vocês, da desconstrução, de você se colocar no lugar do outro, você pode chegar e pode falar assim, não, não é bem assim. Claro que tem determinadas coisas que só quem passa, só quem na pele é que sabe. Mas claro que qualquer pessoa pode entender isso. Qualquer pessoa pode tentar mudar o pensamento, qualquer um pode chegar a discutir e falar assim, poxa, eu quero mudar o meu comportamento. Poxa, eu posso ver beleza, sim, no nariz achatado grande. Eu posso ver beleza nesses beiços carnudos, sim. Eu posso ver beleza. Posso ver beleza no seu cabelo crespo, por que não? E aí, se dá essa oportunidade de você se desconstruir. Até porque a gente está falando de representação em publicidade, a gente expandiu para telenovelas e a mídia de um modo geral, mas ainda é muito raro também você, além da dificuldade em ter a presença do negro protagonizando alguma coisa, é difícil você ter o negro protagonizando alguma coisa, né? Geralmente você tem uma pessoa que é negra, mas tem um tom de pele um pouco mais claro, tem traços muito afinados, tem um cabelo que é liso ou um cabelo que é alisado, mas é difícil você ver... Eles chamam de traços negroides. Negroides. Eles chamam, né? Que são... e que é muito difícil encontrar, inclusive nós estamos falando de novelas da época da escravidão, e não se achava mais. E no Brasil, muito mais, né? Porque nós estamos falando de um país miscigenado, exatamente, né? Onde se mistura muito, né? Então, para você ter um negro que tem 3, 4 gerações de só negros com negros, fica difícil, né? Mas mesmo assim, esses negros existem, eles podem sim estar na publicidade, à frente à câmera, enfim, em outros meios. Reforço o pedido, vamos nos dar a oportunidade da gente desconstruir o nosso pensamento, da gente crescer, da gente ampliar o nosso horizonte, da gente evoluir. E não só ficar criticando e discutindo o mesmo do mesmo, né? Vamos nos unir, independente da etnia, da idade, do gênero, para poder a gente viver numa sociedade muito melhor. Muitos brasileiros se veem sem tempo e cheio de coisas para fazer e cansados. No entanto, um estudo revelou que essa dificuldade em realizar as nossas tarefas é por outro motivo. A gente conta esse motivo logo depois do intervalo, não sai daí.